que é que Jesus está dizendo? Aqui em Mateus capítulo 11, verso 25 ao verso de número 29, ou ao verso de número 30. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: Pai, muito obrigado, porque eu encontrei quem não quis acolher, mas encontrei também quem quis acolher. E eles acolheram a tua revelação. É uma revelação que tu ocultaste dos sábios e destes aos pequeninos. E eu sei por que tu fizeste isso. Porque primeiro, tu conheces o teu filho, e o teu filho conhece-te. Eu te conheço e tu me conheces. E tu sabes que é prazer do meu coração repartir com os descamisados, os cansados, os quebrados da vida do que eu tenho. Segundo, quem conhece perfeitamente o Pai, Jesus diz, senão o Filho. E quem conhece o Filho perfeitamente, senão o Pai. Jesus está dizendo: tu me conheces em primeiro lugar e sabes que eu amo repartir do que eu tenho e do que no secreto conselho é compartilhado, que é o secreto conselho de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz: daquilo que nós temos no secreto conselho, tu sabes que eu tenho prazer em compartilhar com os pequeninos. Segundo, eles receberam essa revelação porque neles, por meio de mim, tu és engrandecido. É maravilhoso deixar todo mundo maravilhado em ver os teus mistérios sendo liberados, revelados e compartilhados com esses pequenininhos, com essa gente pequena, e ver ninguém dando nada por eles, de repente eles abrindo a boca e compartilhando das coisas de cima. É maravilhoso. Terceiro, sabe, tu fizestes isso de revelar aos pequeninos, não somente porque tu me conheces e sabe que eu quero compartilhar, não somente porque tu sabes que eu amo te ver sendo glorificado na vida dos que são limitados, pequenos, dependentes. Mas terceiro, tu fizestes isso, está aí no verso 27, a parte A, porque todas as coisas me foram entregues por ti. E aqui Jesus junta tanto a revelação do alto, como esses pequeninos de baixo. Ele está dizendo assim: Pai, eu te dou graças, porque tu fizeste o que fizeste, por entenderes que a revelação de cima tu me deste, mas eles também tu me deste. Tu destes a eles a revelação porque tu entendeste, porque tu revelastes que eles são meus. E eles entenderam que tu atraísse eles para ti. E eles foram atraídos para mim em ti. Porque quem conhece perfeitamente o Filho, senão o Pai? E o Pai, senão o Filho? Jesus estava dizendo: eu te dou graças,
Porque em tempos de não acolhimento da minha graça, eu achei quem queria, e a estes a quem queria, do que tu me destes, que foi toda a revelação de cima. Eu também vi o Senhor me dar estes pequeninos aqui de baixo. E a eles a revelação chegou, porque eles são meus, eles me pertencem, eles me pertencem, eles me pertencem. Bom, por que eu estou fazendo essa rápida introdução e considerando essas palavras de Jesus como base da nossa reflexão hoje? Porque eu vejo que eu e você somos os pequeninos para quem o Pai em Jesus disponibilizou todas essas coisas. Eu sei que Jesus olhou para os descamisados dos seus dias. E ele continua olhando para os descamisados ao longo dos anos, dos tempos, até aqui. E ele vê e sabe quem somos nós, onde estamos nós e o que esperamos nós. E por saber disso, ele tem nos visto como estes pequeninos que não tomam posicionamento para rejeitar. Que não tomam posicionamento para rejeitar. Mas que tomam posicionamento para acolher. E acolhem porque o Pai quis que nós acolhêssemos. E acolhem porque o próprio Pai olhou para mim e para você e disse: eu quero dar. É claro que tudo que Ele tem nos dado vem por meio de Jesus e pela ação do Espírito Santo em nós. Mas, como nós não deixamos passar o tempo da visitação, este acolhimento tem nos levado em Jesus a descobrir e entender que o Pai tem disponibilizado suas coisas na nossa vida. E aí Jesus já disse que o Pai disponibilizou a revelação de cima, os mistérios de cima, as coisas grandes de cima, as coisas profundas de cima. Jesus diz que o Pai decidiu, por causa do Filho, a quem Ele entregou todas as coisas, ser engrandecido na gente, nos usar como canais e instrumentos para sermos esses em quem Ele é glorificado. E que bom que Ele, apesar das minhas imperfeições, das suas imperfeições, dos seus erros, dos seus medos, dos meus medos, Ele decidiu na minha vida e na sua ser glorificado, ser engrandecido, ser exaltado. Ele decidiu. Porque Ele deu tudo ao seu Filho. Ele disse: todo o poder me dado nos céus e na terra. Ele deu tudo nas mãos do seu Filho. A Bíblia diz que Jesus, sabendo, está em João capítulo 13, verso 1, em João capítulo 17, verso 1, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado todas as coisas nas mãos dele, o que é que Ele fez? Ele nos amou. E a forma dele nos amar não foi só trazendo a revelação, mas colocando nas nossas mãos muito daquilo que o Pai lhe deu. Ele nos deu acesso. Eu poderia aqui enumerar várias coisas,
Ele nos deu a revelação da justiça do Pai, da reconciliação do Pai, tudo que está inserido no capítulo 5 de Romanos, no capítulo 6 de Romanos, no capítulo 7 da Carta aos Romanos, no capítulo 8. Tudo que está inserido ali na Carta aos Romanos, Jesus disponibilizou a mim, Jesus disponibilizou a você. Mas eu poderia realmente falar de várias coisas. Você lembra do diálogo de Jesus lá em Mateus, capítulo 16, que eu sempre gosto de citar, né? Entre o verso 13 e 19, quando Jesus, às margens de Cesareia de Filipe, ele disse: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E eles disseram: dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Ele disse: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, Petros, fragmento de pedra. Sobre esta pedra, a revelação que você trouxe, e este que é o Filho de Deus que você trouxe, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, que são portas de morte, não prevalecerão contra ela. Só que no decorrer disso tudo, e veja que Jesus falou de revelação, não te revelou a carne nem o sangue, mas foi o Pai, por causa do Filho, revelou. E aí Jesus mostra o que essa revelação trouxe, porque ele diz assim: olha, nas mãos de vocês estão as chaves. Que vocês ligarem aqui, estando ligado lá em cima, acontecerá. Chaves. Então ele disponibilizou muita coisa. Eu tomaria a vida toda, até o arrebatamento da igreja, falando sobre tudo que Jesus disponibilizou. Alguém um dia disse para mim: eu queria entender o que é que Deus tem para mim. Eu digo: olha para Jesus. Olha para Jesus. Lê sobre Jesus, pensa sobre Jesus, busca tudo que o Novo Testamento fala de Jesus e, ao olhar para Jesus, descubra o que nele você tem direito, o que nele está disponível, o que dele você recebeu como herança. Se aproveite disso e cresça a partir disso. Ele disponibilizou muitas coisas. Se eu fosse falar sobre essa revelação do Pai no Filho, a gente caminharia muito longe. Mas eu não quero hoje ir tão longe nesse momento com a palavra. Eu quero ser breve, só levando em consideração um ponto que é muito importante, entre tantas coisas preciosas e importantes que o Pai nos deu. Porque se Jesus olha para o Pai e diz: graças te dou, porque ocultastes, mas revelastes aos pequeninos. Jesus sabe o que o Pai, por meio dele, nos deu. E não foi pouco. Porque essa revelação vem carregada de muita coisa boa que Deus disponibilizou para a gente. Agora, entre elas, está isso aqui. Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas. Perceba que é muitas, tá? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece perfeitamente o Pai senão o Filho. E ninguém conhece perfeitamente o Filho senão o Pai. E aquele, preste atenção, a última parte, e aquele a quem o Filho resolva revelar. E quem são estes? Os mesmos pequeninos.
porque ele diz, graças te dou porque revelaste aos pequeninos. E aí ele estava dizendo claramente, olha, não se resume a Pedro, a Tiago, a João, aos discípulos que estão aqui. Isto inclui Jefferson, isto inclui a Luana, isto inclui Lucivânia, isto inclui a Fernanda, isto inclui o Souza, isto inclui a vida de todos. Isto inclui a Rose, a Jeane, isto inclui a todos. A Nilva, isto inclui a Rosália, isto inclui a todos. Isto inclui a todos. Ele estava dizendo, ninguém conhece a não ser aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, nós não estávamos ali, mas ele já nos via como estes. Agora, para estes que ele disse que se ele quisesse revelar, revelaria o Pai, ele mostra que está disponibilizado pelo Pai, por meio do Filho, isto aqui. Ele diz, olha, a quem o Filho quiser revelar o Pai, esse receberá a revelação. Se você tomar o livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 1, está dito lá, a revelação que foi entregue, que foi compartilhada, que foi dada, até que chegasse a João. E ali tudo que está no Apocalipse vem como base nessa revelação, porque Jesus quis revelar. Jesus quis revelar. A quem o Filho resolva revelar. Aqui inclui Paulo, que não estava aqui nessa primeira comissão, ou na comissão dos 70, depois no chamado dos 12. Aqui inclui Paulo, aqui inclui muitos outros que vieram depois, a quem o Filho quiser revelar. Agora o Filho sabe. Quem são estes a quem ele vai querer revelar? E ele continuará agradecendo ao Pai, tá? Porque não são os sábios, os entendidos, porque estes vêm cheios de argumentos e cheios de questões para Deus. E com Deus é simples fé, é simplesmente ter fé. E as coisas se abrem, as coisas se revelam, as coisas se mostram, porque para os simples, Deus sempre continuará se revelando. Agora, estes simples, Jesus os identifica como aqueles que estão carregando suas cargas na vida. E olha o que ele diz, vinde a mim. E esse convite é para quê? Ele diz para que eu possa revelar o Pai, porque o Filho revela o Pai a quem ele quiser ou resolver revelar. Agora vinde a mim. Porque eu já vos disse que vocês são pequeninos a quem o Pai quer dar, o Pai quer revelar. E eu quero dizer a vocês, vinde a mim. Todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Entre tantas coisas que o Pai resolveu revelar por meio de Jesus e resolveu compartilhar com os pequeninos, está isso aqui. Esse descanso para os que carregam as cargas da vida. E eu sei que eu falo com pessoas que dizem, pastor, eu tenho minhas cargas. Eu sei quando elas me pedem oração, eu sei quando elas não me pedem oração. E ficam silenciosamente passando e enfrentando algumas coisas sem compartilhar. Eu sei. Não porque a gente tem a condição de discernir todas as coisas. Não, quem tem
esse discernimento pleno é o Espírito Santo. Mas porque a gente também é humano. E a gente tanto um dia grita, como outro dia a gente decide calar. E todos nós lidamos com estas cargas todo dia. E eu sei que essas cargas, elas pesam sobre a nossa vida. Então Jesus diz, vocês que estão cansados, vocês estão me ouvindo agradecer ao Pai por revelar as coisas aos pequeninos, não fiquem de fora. Pega a carga e vem. Porque se eu, como filho, quiser resolver revelar o Pai a vocês, o Pai vai se revelar. Eu revelarei o Pai a vocês. Agora, para isso, venham. Venham. Venham com as cargas. Venham com as cargas. Porque se vocês vierem com as cargas, vocês vão perceber que vocês vão tomar sobre vós o meu jugo. Vão aprender de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão se sentir muito livres. Porque o meu jugo é suave. E o fardo que eu tenho para oferecer a vocês é leve. Vocês querem? O que vem de Jesus, vem do Pai para esses pequeninos? Entre as coisas que eu disse, essa para mim é uma das mais preciosas. Descanso. Pastor, tem tantas coisas grandiosas que vêm por meio dessa revelação. E eu citei as chaves. E poderia falar de muitas coisas aqui. A Bíblia fala de tesouro em vaso de barro. Eu poderia falar aqui das inúmeras coisas que por meio dessa revelação do Pai aos pequeninos chegaram a mim, chegaram a você, têm chegado a nós. Mas eu quero hoje dar uma ênfase especial nesse descanso oferecido por Jesus. E talvez você diga, por que o Senhor quer dar uma ênfase nisso? Porque nós nunca falamos de um tempo de tantas cargas e sobrecargas sobre a vida do ser humano. Eu fico pensando desde ontem, o mundo está tomado. Os principais repórteres, nos principais canais, os repórteres estão apresentando suas reportagens em torno de tudo que tem acontecido em Jerusalém e Israel. Todos nós sabemos o que vem acontecendo. E são dias que a gente ouve falar de guerra e nos chama a atenção. Porque a gente para e diz, sempre tem dores, sempre tem morte, sempre tem lágrimas, sempre tem muito sofrimento. E será que o humano que faz não tem nada lá dentro que desperte nele o entendimento de que o que ele está fazendo vai deixar dores para todo lado? Alguém diz, não, aí um ser humano desse é um ser perverso e tudo mais. Mas a grande questão não é se tem ou não alguma coisa ainda de humano lá dentro. A questão é o que leva as pessoas a de repente quererem atingir. Aí a gente vai pegar toda a história aí, olhando para a história, a gente vai dizer, bom, é por isso, por isso. Mas como eu vivo dentro de um tempo e neste tempo, eu preciso dizer que tudo isso tem a ver com as cargas que repousam sobre a vida humana. São as cargas que no princípio fizeram Eva como mulher gritar. Fez Caim se rebelar contra Abel.
São as cargas que fizeram com que pessoas perecessem no dilúvio e zombassem antes de perecerem de Noé. São os pesos humanos, e esses pesos não são todos eles que levam a um esgotamento e um cansaço que faz o ser humano se arrastar e se jogar diante de Deus. Alguns deles tornam esse ser humano terrível. Terrível. E aí eles acabam muitas vezes, em nome dessa carga que está levando, agindo com toda a maldade que com ela vem pesando sobre ele. Por isso que Jesus diz: olha, vem, traz as tuas cargas na minha direção, porque eu vou te fazer ter uma percepção e um olhar diferente para as coisas que você vive. Porque você está vivendo um momento terrível. Você está vivendo um caos terrível. Isso não vai dar bons resultados. Essas cargas, elas vão se revelar em coisas terríveis, e é melhor você trazê-las, porque uma vez você trazendo, eu vou te dar a oportunidade de desfrutar daquilo que o Pai em mim está revelando. Que Ele tem descanso para a sua alma, para o seu coração e para o seu ser. Em nome das cargas, você acaba agindo, acaba reagindo, acaba movendo, acaba fazendo determinadas coisas. Porque para uns ela gera isso aqui, um cansaço. Para outros, essas cargas geram e despertam o pior deles. E aí, pela ambição, pelos interesses pessoais, por uma série de outras coisas, não importa quem vai chorar do outro lado. Em nome da minha carga, eu vou passar por cima de quem quer que seja. E isso tudo resulta nesse pânico, nessas dores causadas nesse momento sobre corações e vidas, como a gente tem assistido e ouvido. Mas a voz de Jesus continua ecoando e dizendo: vocês que estão cansados porque o fardo de vocês pesa, cansados porque a carga de vocês é pesada, vinde a mim. Ele está dizendo: ei, pequenino, há um descanso para você. Entre tantas coisas que meu Pai tem revelado, uma delas é essa: é que eu tenho um jugo que é suave, eu tenho um fardo que é leve para te dar. O que você vai fazer? Você vai ficar longe desse descanso? Você vai querer se mover com suas cargas por conta própria? Ou você vai pegar essas cargas e colocá-las diante de Jesus? A melhor coisa é pegar essas cargas e colocá-las diante de Jesus. Porque uma vez que a gente pega essas cargas e coloca diante de Jesus, o Pai, em Cristo Jesus, revela para a gente o seu descanso. Ele revela na nossa vida o seu descanso. Eu quero olhar com você no Evangelho de Jesus. Vamos escrever Lucas. No capítulo 13. A partir do verso 10, olha o que diz o texto. Ensinava Jesus na sinagoga no sábado. Havia ali uma mulher que há 18 anos tinha um espírito de enfermidade. Ela andava encurvada
de nenhuma maneira podia endireitar-se. O que é que essa mulher carrega? Uma carga. Que não permite que ela consiga ter nenhuma reação. Que não permite que ela consiga lidar com as questões de cabeça erguida. Que não permita que ela consiga se posicionar e estar bem. E se mover a partir disso com toda autoridade, graça e propriedade. E liberdade em si. Essa mulher está dentro de uma sinagoga já sofrendo há 18 anos. Quanto tempo de carga. Encurvada. Que carga pesada. Não podia endireitar-se. Que sentença terrível. E ela lida com essa realidade até o dia que Jesus entrou nessa sinagoga. É uma mulher que eu até tenho que considerar que é uma pequenina resistente. Não a Jesus, mas a essa sentença de não pode se endireitar, não pode se endireitar, não pode se endireitar. Não vai conseguir se endireitar. Ela é resistente. Ela vai à casa de Deus, ela vai à sinagoga, ela vai ao lugar de culto ali, e ela chega naquele lugar de culto por 18 anos, eu não tenho dúvida, porque ela não foi a primeira vez, não foi um único culto. Ela vai a cultos e participa dos cultos já há muito tempo. Os cultos que ela participou não resolveram muita coisa. Quem pregou para ela naquele tempo também não resolveu muita coisa. Porque o que ela precisava era que o príncipe da vida tirasse a carga das costas dela e oferecesse a ela um fardo leve e um jugo suave. E ele está disposto a fazer isso, desde que Isaías profetizou no capítulo 61 de que ele viria para isso. Em Lucas 4 ele confirmou isso. Então Jesus está na sinagoga. Durante esse período que ela está na sinagoga, o que ele está na sinagoga, o que Jesus faz? Perceba que Jesus fala ali, mas ele não olha nesse momento para todo mundo que está na sinagoga. Ainda que ele fez coisas ali, eu não tenho dúvida, ao ponto de causar uma inquietude, uma inquietação naquele que estava responsável pela sinagoga naquele dia. Jesus decide dar uma atenção a quem está há 18 anos vivendo essa realidade. E que realidade é essa, pastor? É a realidade proporcionada pela carga, uma vida que só olha para o chão. Não se move com esperança, não se move com alegria, não se move com força, não se move com esperança, é uma vida curvada. E eu sei que eu estou falando com mães, eu estou falando com pais, eu estou falando com pessoas que na sua casa as cargas estão pesadas. São pessoas que querem muitas vezes até mesmo desistirem da carga, deixarem as cargas, pararem de caminhar e carregarem as cargas. Por quê? Porque perderam o direito de respirar bem, de viver bem, de caminhar bem, e ficam se perguntando: se eu sou um ser humano, por que isso tem que pesar tanto e justamente sobre mim? Porque você acha que ela em algum momento não se pergunta por que eu tenho que ser encurvada se tem tanta gente no mundo? Porque as coisas têm que acontecer comigo. A gente não tem explicações para o mal. Eu digo
explicações claras, diretas, objetivas e plausíveis. Mas nós entendemos que todo esse mal, que curva, que toda essa carga que pesa, Deus tem interesse de removê-la de sobre a nossa vida por meio de Jesus. E é por isso que essa noite Ele marcou esse culto da família. Porque Ele não quer que você passe a semana curvado como quem vive essa cultura do olhar para o chão, por causa da carga. Não. Ele marcou hoje para você colocar essas cargas diante dele, se sentir livre para passar a sua semana respirando, andando, sorrindo, leve. Você está muito tensa, você está muito tenso. Você está oprimido demais, oprimido demais. Você está passando por embates violentos e não há amigos, não há pessoas por perto que possam te ajudar com isso. Mas Jesus chega. Tem o dia dele vir, tem o dia dele aparecer. E este dia ele está aparecendo na história da sua vida. E tudo que ele quer é que você hoje coloque-se diante dele e diga para ele: toma minhas cargas, toma a minha carga e leva ela daqui. Devolve o direito de me erguer de novo. Me devolve o direito de me levantar. Ela tem contra ela o tempo, a Bíblia diz 18 anos. Ela tem contra ela alguma porta aberta. Jesus disse que havia uma ação do maligno para prendê-la naquela situação. Ela tem contra ela a própria solidão. Não diz aqui que tem familiares e amigos perto dela. Ela é a encurvada que anda só, mas não deixa de andar. Se arrasta só, mas não deixa de se arrastar. Com a carga, ela diz: eu vou na direção de Jesus. E é nesse dia que Jesus chega na sinagoga. E diz o texto assim, já termina. Verso 12, quando Jesus a viu, chamou-a e lhe disse: mulher, fica livre de tua enfermidade. O que é que ele está gritando para ela? Ser livre desta carga. Ser livre destas cargas. A Bíblia diz: e pôs as mãos sobre ela, que se endireitou imediatamente e glorificava a Deus. O que é que está pesando? A ansiedade? O que é que está pesando? Palavras que feriram? O que é que está pesando demais? Jesus disse: Pai, graças te dou porque tu revelaste aos teus pequeninos e não aos sábios, que tem descanso disponível. Entre tantas coisas que o Pai revelou aos pequeninos, esta, em Jesus, é uma das mais preciosas. Porque em um mundo de guerra, em um mundo de desencontros, em um mundo onde a maldade humana, como eu falei anteriormente, ela se revela sem considerar a dor que causa no outro. Jesus está dizendo: pega a carga e vem, eu tenho descanso. A ansiedade não domina onde o descanso de Jesus está. A depressão e outras coisas não dominam. Pastor, atinge, fere, machuca. Eu sei que elas acabam fisgando, encontrando, às vezes se apoderando de um coração, de uma alma, sim, que ama, porque não é o fato de você ser crente que você não passa por essas coisas daqui. Só que eu estou dizendo que para
todos esses momentos, há um descanso de Jesus disponível. E Ele quer hoje nos fazer deitar hoje à noite com o coração descansado. Eu poderia pregar tantas outras coisas hoje aqui, mas eu sinto e sentido o Espírito Santo de Deus no meu coração de dizer que Deus quer aliviar a tua carga em Cristo Jesus. Jesus tira o que o tempo fez pesar. Jesus tira o que o inimigo fez pesar. Jesus tira o que pessoas fizeram pesar e que te deixou encurvado. E Ele diz, levanta a cabeça de novo, ergue o teu corpo e anda, porque essa carga já não existe sobre você. Jesus disse, fica livre da tua enfermidade, pôs a mão sobre ela e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Amém. Que nós possamos, nesta noite, colocarmos as nossas cargas em Jesus, diante de Jesus. Não passe essa semana com a cabeça cheia de coisas. Não passe essa semana com o coração tomado de coisas. Não passe esses dias com o coração aflito, quebrado, arrasado e tomado de coisas. Passe esta semana livre, debaixo da graça de Jesus. E seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da alegria de Jesus, da força de Jesus e caminhe sem cargas. Eu sei que a vida traz pesos para a gente. Eu sei que a vida traz cargas para a gente. São responsabilidades do dia a dia, são questões por resolver, são coisas que a gente sabe que não vai poder resolver. E são cargas que vêm, e tudo para dizer a você, só olhe para o chão. Se curve. Mas Jesus vem para dizer a você, curvado você não vai ficar. Levanta daí, ergue-te. Você é gente que nasceu para viver como gente, respirar como gente, sorrir como gente, se alegrar como gente, sem cargas. Porque o Pai resolveu revelar que nele, em Jesus, há descanso. Deus vai arrancar a sua vida dessa depressão. Ele vai arrancar todo e qualquer sentimento e desejo de morte. E vai encher você de saúde, de vida, de força e de vigor, para que por muitos anos da sua vida ainda você goze da alegria de Deus com as pessoas que você ama. O Senhor há de cercar você e os seus. Uma bênção sem medida há de ser liberada sobre você e os seus, porque quem cuida de você é o Senhor. Eu espero que você creia nisso e se apegue a isso. Porque Jesus disse, Pai, graças te dou, porque não revelastes aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. O que é que Ele revelou? Muitas coisas, mas entre elas, que tem um descanso disponível. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós. Porque é leve e o fardo é suave. Só os que precisam de alívio. Se você puder, feche seus olhos por um minuto, que eu vou orar com você. Porque do alto, lá de cima, a revelação já foi disponibilizada. E o Pai disse a Jesus, olha aí, ó, este aqui, estes são seus. Ele pegou
olhando para mim e para você, Ele diz: ei, sabe por que está disponível? Eu estou repetindo tudo isso, só para fixar no seu coração. Porque o Pai me entregou todas as coisas e está disponível a você. Descanso, descanso, descanso. Você precisa ter paz na mente, no coração, na alma, na vida, porque Jesus tem descanso para você. Descanso. A certeza em Cristo Jesus que há descanso. É que há descanso. Descanso. Pai, muito obrigado pela Tua palavra simples e objetiva. E faz dessa palavra a palavra para a nossa vida e para o nosso coração. Nos guia e nos direciona em tudo e em todas as coisas e nos guarda debaixo da Tua santa proteção. Que nós tenhamos, Pai, uma semana linda debaixo da Tua graça e do Teu favor. Nos envolve com o Teu amor, nos envolve com a Tua bondade, nos envolve com o Teu cuidado, nos envolve com a Tua proteção. Cerca as nossas vidas e tira de nós todas essas cargas pesadas da mente, do coração. Nos torna livres em Cristo. Nos livra da mão dos homens, das pessoas, Pai, aqui nessa terra, porque elas são más, elas são perversas, elas são muitas vezes pessoas que amam ver os outros em guerra, em batalha, sem tranquilidade, sem descanso. Isso pesa tanto, mas alivia as cargas e cuida do teu filho, da tua filha. Eu sei que tem gente que era para estar nessa live, recebendo essa oração, se alegrando na tua presença, mas se distraiu com outras coisas que não valem nada. Mas hoje, Jesus, alcança cada vida e alivia as cargas. Os que estão tomados pelo medo, outros pelo pânico, os que estão lidando com ansiedade, os que estão todos os dias sozinhos, acuados, morrendo por dentro, porque não tem ninguém que tenha compaixão da dor dela. Revela-te para estes. Porque tu vais aonde a minha voz não pode ir, aonde a minha mão não chega, aonde os meus pés não chegam, tu vais com a tua voz. Alivia as cargas dessa família, as cargas dessa casa, as cargas que estão sobre a criança, sobre o adolescente. Jesus, tira essas pessoas desse inferno, meu Deus. Tira essas pessoas desse inferno. Tem gente que passou noites sem dormir em períodos de pandemia e de repente vem notícias, notícias e mais notícias. De desespero, de pânico, de coisas que podem mover aqui e ali. Meu Deus, tem misericórdia das famílias. Por amor a Jesus. Age. Estende a tua mão sobre Israel. Estende a tua mão sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada vidinha, Senhor. Cuida da gente. Nos ajuda em Cristo Jesus a nos movermos segundo a tua vontade. Leves e suaves. Porque este é o teu jugo e o teu fardo. Nós queremos nos livrar das cargas hoje, não porque tenhamos força para livrarmos dela, mas porque cremos que em Cristo Jesus elas são removidas. Alivia, toca na saúde, na pressão, toca em tudo e cuida deste homem e desta mulher e faz deste homem e desta mulher crentes que te amam e te servem com amor e dedicação. Faz a tua obra, Jesus. Faz o teu nome ser engrandecido. É o que eu te peço com carinho, com alegria, com amor, Jesus. Faz a tua obra. Faz toda
gente que está aí curvada, gente que está aí sem conseguir erguer a cabeça, gente que está pressionada e pressionada como aquela mulher de 18 anos. Coloca um ponto final nesse ciclo de desânimo, de abatimento que encurva. E faz, no nome de Jesus, a tua paz reinar, a tua alegria reinar, a tua graça reinar, o teu favor reinar. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Jesus. Alivia as cargas. E nos dá, Senhor, o direito de viver o fardo de Jesus. O jugo de Jesus. Que é suave e leve. Que seja assim. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra as suas mãos se você pode, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo, seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Gente, Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Tivemos uma noite abençoada adorando a Jesus. E hoje, o Espírito Santo, que conhece cada coração, está revelando em Jesus que as cargas estão sendo removidas. Você vai caminhar essa semana leve, feliz e debaixo do cuidado de Jesus. Não entre sem sorrir, sem celebrar a vida em Deus. Porque onde você vai entrar, a graça de Deus estará sobre você. E você vai perceber amanhã pela manhã já, quando levantar-se, que você está leve, que você está livre, que você está respirando diferente e vivendo uma coisa diferente em Jesus. Que o Senhor te abençoe. Não deixe de visitar o nosso canal, não deixe de acompanhar a Web TV, a Web Rádio. 24 horas nós estamos no ar compartilhando a Palavra de Deus todos os dias para inúmeros corações espalhados pelo mundo, e tem sido uma bênção. Amanhã nós não vamos, estamos saindo, né? Encerramos a semana do clamor. Então amanhã nós não vamos ter a nossa live aqui. Terça-feira eu volto com as 2 lives do dia, tá bom? Então terça-feira, 9 da manhã a gente está junto. E à noite, às 7 horas, se o Senhor permitir, estaremos juntos aqui. Às 7h30, né, 19h30, se o Senhor permitir, estaremos juntos aqui. Amanhã você fica apenas orando por mim, eu vou também estar orando por você. Um beijo carinhoso, um abraço carinhoso, que Jesus te abençoe em tudo, em todo tempo, que a gente possa sempre crescer no entendimento da palavra, porque o Pai revelou essas coisas aos pequeninos, inclusive que para a gente há descanso. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus!